Bom, gente, agora que a gente entendeu o que é o conceito de objeto, de classe, método, variável e etc. aí que eu expliquei no último módulozinho, vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, a gente criou um array list. Toda vez que ele adicionar um elemento novo, ele vai adicionar o quê? Um nome. Mas vamos supor que eu quero que ele adicione o nome, o sobrenome e a idade. Tudo dentro de uma lista só. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou ficar pegando várias vezes e fazendo adicionar, adicionar, adicionar? Aí vai ficar uma bagunça. Só para dar um exemplo. Eu vou vir aqui por v.add e eu vou pegar esse campo de texto aqui. Só que aí eu vou pôr sobrenome, né? Sobrenome. E além disso, eu quero também ter a idade. Então vamos voltar aqui no design, editors, design. E aí eu vou vir aqui e vou colocar outro campo de texto aqui, que seria a idade. Então vou pôr um label aqui. Não vou nem, vou fazer feião mesmo, só para colocar em um outro caixa de texto, que vai ser a idade aqui. Beleza? Então vamos lá, voltar no botão OK, na programação. E aqui vamos renomear, né, para ficar bonitinho. JText Field, Refactor, Rename. Então vamos lá. Idade. Ele vai trocar o nome. E aí aqui eu vou adicionar também a idade. Sobrenome, idade. Pronto. Agora eu vou adicionar 3 elementos. Vamos executar e vamos ver como que vai ficar essa listinha que vai sair aqui embaixo, ó, impressa. Eu já adianto que não vai ficar uma coisa muito bonita, muito fácil de entender, organizadinha, entendeu? Vamos lá. O tempo urge. Olha lá o botão vermelhão. Na interface gráfica não ficou vermelho, né? Aqui ficou. Então vamos lá, Eduardo, Mocim, idade 26. Ok. Olha lá, ó, Eduardo, Mocim, idade 26. Vamos colocar Carlos, João sobrenome, idade 30. Olha lá como que vai ficar. Tá vendo que a organização não fica muito boa assim, não fica legal, tá? A gente não sabe como que faz para pegar cada um, qual que é a idade de quem, fica um rolo. Imagina isso aqui com 1000, com 10.000 pessoas, vai ficar difícil de ver. Então, aí que entra já a questão do Java, de organização do Java. Então, vamos se organizar. Em vez de fazer um negócio desse tipo e adicionar 3 vezes, por que a gente não cria a nossa classe? A nossa classe pessoa. A nossa classe pessoa teria o quê? Um nome como atributo interno, lembra das propriedades? Um nome, teria um sobrenome e teria uma idade. Aí a gente criaria, toda vez que o botão OK fosse criado, a gente criaria uma pessoa nova, configuraria essa pessoa com esses dados, e aí a partir disso a gente adicionaria não um nome, um sobrenome e uma idade dentro do vetor. A gente criaria um vetor do quê? De pessoas, um vetor de objetos pessoas, que foram criados a partir do que? Da classe pessoa. Então, todos os objetos vão ser criados. Cada vez que apertar um botão, um novo objeto pessoa é criado. Cada vez que aperta um botão, um novo objeto array, uma nova lista é criado. Não, a lista é criada só na inicialização da classe. Ó. Tá vendo? Por isso que eu coloquei ela aqui. Senão, se eu colocasse ela aqui, o que ia acontecer? Ia criar toda vez. Então, vamos ver. Vamos criar uma classe nova. Ó. Botão da direita aqui no nosso pacotinho. Nova. Frame, vai ter interface gráfica? Não. Então é uma Java Class comum. E eu vou chamar ela de pessoa. No singular. Por quê? Porque cada classe representa uma pessoa. Você vai criar vários objetos, tudo bem, mas você vai criar uma classe que é uma pessoa. Então aqui, primeira coisa, vai ter um texto. Sempre que você for usar texto em Java, você já pode criar uma string, que é o nome. Um texto, que é o sobrenome. E um int, que é a idade. Tá? Poderia ser até menor que int, mas vamos pôr int para simplificar. Então vamos lá. Criei. Como que eu acesso esses caras aqui para configurar eles ou não? Lembre-se, como
um padrãozinho praticamente Java aí de orientação a objeto como boas práticas, os atributos, as propriedades de uma classe pessoa vai ser sempre privada, beleza? Então vamos lá, criei. Agora eu vou criar métodos, formas de acessar esse nome, esse sobrenome e essa idade, certo? Então vamos lá, eu vou criar isso daqui que é para configurar, para ir lá e modificar. Como que a gente configurava lá no JOption pane, desculpa, lá no JLabel, como que a gente configurava o texto? Não era o setText? O que a gente quer fazer ali? Não é configurar o texto também? Ó, eu vou copiar isso aqui só para já ter um padrão. Java, gente, vocês vão copiando, colando, pegando ideia de outros lugares. Isso é normal a gente fazer isso, tá? Não que é normal fazer plágio, mas é a ideia, tá? O modelo, a estrutura, isso aí a gente pode usar à vontade de outros lugares. Então, ó, como eu quero acessar de fora, eu não vou acessar essa pessoa aqui, ó. Eu não vou criar um objeto aqui dentro, ó. Não vou vir aqui fazer assim, ó, pessoa p é igual a new pessoa. Não é isso que eu vou fazer? Então, como que eu vou quando eu fizer isso, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, vai criar esses carinhas aqui, e aí, a partir de lá, ó, eu quero vir aqui, em vez de adicionar o texto dentro de um vetor, eu quero fazer p.setNome, tá? Não é o nome que eu quero configurar? Então, sempre que você quer configurar, set é o que? É conjunto ou é configuração. Set, você vai configurar o nome. E eu vou pegar esse cara que está aqui, ó, colocar aqui dentro, e aí eu vou apagar. Então, eu estou vindo aqui, configurando o nome e passando o nome que está lá na caixinha de texto. Como que eu peguei o nome da caixinha de texto? GetText, não é getText? Como que eu vou vir depois, se eu quiser imprimir na tela o nome que está lá dentro do objeto pessoa? Eu também lá no objeto pessoa aqui, na classe pessoa, eu tenho que vir aqui também e configurar um que é public também, string, já explico isso, get nome, tá? Então, ó, eu criei dois métodos já, certo? Agora eu vou preencher esses métodos. Eu vou criar só desses dois por conta do tempo da aula, tá? Depois para os outros, sobrenome e idade, é praticamente a mesma ideia. Set, como que é a estrutura disso daqui? Ó? Eu vou explicar. Public, que é para falar se ele é público ou privado, né? Basicamente. Privado não tem acesso de fora, public tem acesso de fora. De fora eu falo de outra classe, por exemplo, essa nome, sobrenome, form, que é a que a gente está trabalhando. O que é esse parâmetro, ó, depois do public? Void, void é vazio, ou seja, esse cara aqui, ó, esse método não devolve nada para a classe que chamar ele, tá? Então, por exemplo, ó, aqui, ó, esse método aqui, ó, de adicionar, tá devolvendo alguma coisa para mim aqui nesse contexto, dentro desse botão? Não tá. Se eu tivesse fazendo algum get, ele devolveria e eu guardaria ou eu acessaria. Igual aqui, ó, esse método get. Tá devolvendo alguma coisa? Tá devolvendo o texto que tá lá na interface. Eu poderia fazer, em vez disso, eu poderia fazer uma string aqui, ó, s igual a isso aqui, ó. Por quê? Esse método ele me devolve um texto. Esse texto eu guardo aonde? Em S, tá? Nessa linha. Só que eu preciso ficar guardando? Não. Ele me devolve esse texto e esse texto eu guardo aonde? Eu já venho e configuro aqui o nome direto, tá? Então vamos voltar aqui. O nome do método e o parâmetro. O que é o parâmetro? Olha aqui, ó, setText. Text aqui, ó. É o que eu vou passar. Entendeu? Então, ó, eu vou copiar essa linha e vou colocar aqui para a gente comparar como que é a chamada, a utilização do método e como que é a criação do método, ó. Desculpa, por aqui fora para não ter confusão, ó. setNome é o nome do método, p é o nome do objeto que você vai criar lá a partir da classe pessoa. setText é o nome do método, desculpa, aqui não vai ser text, vai ser nome. Então, ó, setNome. Aí, espera aí que ele perdeu alguma coisa aqui. String text, tá? E aí, ó, olha aqui, o parâmetro, ou seja, o parâmetro, tá? Então, ó, é praticamente a mesma coisa, setNome,
setNome, parâmetro que eu passo, parâmetro que eu recebo aqui na classe principal. Então aqui, isso aqui vai ser a chamada. E aqui o que eu faço? Eu pego esse nome aqui, ó, que é a minha variável, que é o meu atributo, a minha propriedade, e modifico com o que está vindo lá de fora. Certo? Vou dar um... Bom, depois eu divido essa aula, já passou, já tem 10 e 20 minutos e meio. Vamos colocar ela com 20 minutos, depois eu quebro em duas. Do mesmo jeito que eu fiz isso daqui de setNome, eu vou fazer também agora com copiando e colando para acelerar o processo, setSobrenome e setIdade. Qual que é a diferença? Ó, sobrenome também você vai passar um texto e aqui você vai armazenar o texto que vier em sobrenome. E a idade, você vai passar um texto? Não, aí você vai passar um int. Vou chamar de n como se fosse número e vou guardar aqui em n. Certo? Então olha aqui, ó, agora eu já tenho métodos para configurar cada um dos meus atributos, né, das minhas propriedades da classe. E para pegar, olha a diferença, ó, do set para o get. No caso do set, ó, você passa o que? O que você quer configurar, o que você quer que venha lá de fora e seja guardado aqui dentro do teu objeto. O get, ó, reparem, não tem nada que vem lá de fora. Por quê? Nesse caso específico, você pode ter um get que tem algum parâmetro, tá? Uma outra hora eu explico uma situação, mas nesse caso específico você precisa disso. Você não precisa disso, tá? Agora, o que você precisa que é diferente aqui, ó, de um de outro? Olha aqui, ó, void é vazio, string não é vazio, é um texto. Ou seja, o get ele não vai devolver alguma coisa. Então, você tem que especificar aqui o que ele vai devolver. E o set vai devolver alguma coisa? Não, então é vazio. Void é vazio, tá? Então, se o get vai devolver alguma coisa, você tem que retornar isso, ó. Return o que? Não é o nome? Returne o nome. É o nome que tiver configurado, ó. Você já configurou ele, então você tem que dar o set para depois dar o get. Senão vai vir vazio o nome, ó. O nome original, quando ele é criado, ele é vazio. Mesma coisa eu vou fazer para sobrenome e para idade. E aqui, lógico, ó, aqui tá vendo que deu erro, ó. Tipos incompatíveis. Int não pode ser convertido para string. Por quê? Porque você está falando que retorna um string e você está retornando um inteiro. Então você tem que pôr um int aqui também. Beleza? Então a nossa classe pessoa está criada. Tá vendo? Certinho. Lógico que ainda tem muita coisa para ser feita. A gente vai fazendo aos poucos. Vamos voltar aqui, ó. Agora já vai parar de dar erro. Tá vendo? Ó? p.setNome, então eu vou configurar os métodos aparecendo, ó, setSobrenome, que vai ser o text field sobrenome, e por fim p.setIdade, que vai ser o campo de texto idade. Aí já vai ter um probleminha que eu vou mostrar para vocês agora. É bastante informação, por isso que tem que ter bastante treino. Olha aqui, ó, tô passando a idade, olha o que ele fala. Não posso converter. Então, gente, antes de passar a idade aqui, você tem que converter ela para inteiro. Certo? Como que eu vou fazer? Eu vou mostrar essa linha de comando, uma outra hora eu explico o que ela faz. Eu vou criar um int idade é igual. Aí eu vou usar isso aqui, ó, integer. Lembra dos métodos igual JOption pane estáticos lá, dos métodos estáticos? Esse integer tem um método que é o parseInt. Olha lá, ó. Você chama o parseInt, você passa um texto como parâmetro e ele te devolve um inteiro, ou seja, ele vai converter para você, tá? Qual que é o texto? É o idade, ó. Agora eu pego esse texto, jogo para dentro desse método parseInt que me devolve a mesma idade num formato inteiro, tá? Vamos analisar esse método só para vocês. Vamos fazendo uma analogia. O que é criar, o que é usar.
a gente está usando esse método, né? Aqui a gente vai ter que fazer e entrando um pouco mais, que é aqui, ó, ele vem, reparem, ele devolve um int, ele chama a parseInt e ele tem um parâmetro. Tá vendo a criação? E olha aqui, ó, ele faz a conversão, tem todo o código aqui para verificar. Olha o código para converter. E aí ele retorna um inteiro. Faz um rolo aqui de código, tá? Não vou entrar em detalhes desse tipo de código mais complexo, mas é isso que ele faz. Aí depois que eu tenho convertido idade, eu posso vir e chamar o meu outro método, que é a idade. Então, nesse momento aqui, ó, eu configurei certinho o meu objeto pessoa. E aí eu posso vir aqui no meu vetor.add o que? A pessoa que eu configurei. Um detalhe que vocês podem confundir. Toda vez que você apertar o botão OK, ele vai criar a mesma pessoa P. Será que é a mesma pessoa? É a mesma região de memória? Não. O que acontece? Toda vez, se você não fizer isso aqui, ó, não tem você não está adicionando numa lista. Toda vez que ele fizer isso, você vai perder a pessoa anterior. Ele vai criar uma nova pessoa, vai zerar. Só que aqui, ó, eu adiciono esse P na lista. Na próxima vez que apertar o botão, como se fosse um looping quase, ele cria de novo o P, só que o P que está lá na lista já não está mais chamando P. Ele está lá na lista como uma posição do vetor. Entendeu? Esse P é só referência, é como se fosse uma forma de você acessar isso, a pessoa, no caso. Então aqui, ó, você está acessando a pessoa P. Aqui você está adicionando, o P já não vai ser mais a sua forma de acessar aquela mesma pessoa. A forma de você acessar aquela mesma pessoa vai ser o vetor, na posição determinada que ele tenha imprimido aqui, que ele tenha colocado. Certo? Então agora sim, ele vai guardar várias pessoas lá dentro. E aí, eu vou deixar esse system out para vocês verem uma coisa. Tá? Que ele não vai imprimir bonitinho dessa forma. Aí eu vou ensinar como preenche, como que imprime bonitinho. Então, vamos rodar aqui. Está dando uma mensagem de erro, mas é porque eu não salvei. Vamos executar. Vou executar, ele vai abrir aquela janelinha que ficou feinha, né? Então eu vou colocar aqui, ó, nome Eduardo, sobrenome Mocinho, idade 25. Ok. Olha aqui como que ficou. Vamos pôr aqui Carlos Joaquim 22. Olha aqui, ó, ele está imprimindo uma bizorrice. Por quê? Porque é o seguinte, quando eu criei o meu método pessoa, eu não falei para o Java como que eu quero que essa pessoa seja mostrada na tela. O vetor, o array no caso aqui, ó, ele tem um método que ele mostra como que quer que um vetor seja apresentado na tela, que é o que? Pegar cada elemento, deixa eu ver se está aqui. Não está ainda aqui, está dentro de outros, porque um vai usando o outro, tá? Um vai utilizando o método, vamos ver se está aqui dentro. Bom, enfim, eu não vou achar ele aqui dentro, mas vamos explicar aqui. Então, ó, eu tenho que falar para o Java sabe como imprimir um vetor, tá vendo? Ó, ele vai pegando cada elemento, imprimindo e pondo uma vírgula. Isso é o vetor que sabe fazer. Agora, como que imprimir o objeto pessoa? Como que você vai falar, ó, toda pessoa eu quero que seja impressa de tal forma? Então, eu vou codificar aqui, eu vou dar um pause na gravação, codificar e voltar para dar tempo de fazer numa aula só. Bom, então eu criei esse cara aqui, ó, toString. O ideal é que todo objeto que você cria, ele tem esse toString, que é o que? Ele pega o objeto, desculpa, toda a classe que você cria, mas ele pega os atributos da classe, por exemplo, e mostra na tela da forma que você implementar, da forma que você quiser. Como que eu fiz aqui? Eu vim aqui, ó, tá vendo o método toString? Ele tem esse nome, ele não recebe nada de parâmetro e ele tem um retorno, que é uma string. Então eu vim aqui, criei uma string, chamei de MSG e coloquei que ela é o nome que for digitado, um espaço, sobrenome, 2 pontos e a idade. E retornei isso aqui.
Então, a hora que eu vier aqui na minha classe principal, eu venho aqui e executo. Na hora de imprimir, ele vai imprimir, em vez de imprimir dessa forma, ele vai saber como imprimir o objeto pessoa. E aí vai ficar bonitinho. Vamos ver rapidinho aqui. Bom, eu já preenchi um, agora eu vou preencher. O Carlos Silva, idade 22. Ok. Olha aqui, ó, ele já mostrou o primeiro que eu tinha adicionado da forma correta e o segundo que eu tinha adicionado da forma correta. Então, vocês estão percebendo que cada item, cada elemento, cada coisa dentro do Java, a ideia do objeto é que, por exemplo, objeto pessoa. A pessoa sabe o que ela tem de propriedade, sabe como modificar essas propriedades através do set, sabe como acessar essas propriedades através de um get, por exemplo, e sabe como se apresentar. Então aqui, ó, reparem, ficou tudo transparente, ó. Olha aqui. Eu criei a pessoa, primeiro eu criei. Quando eu criei, ela fez o quê? Veio aqui e criou a pessoa. O que ele fez? Ele instanciou essas variáveis, colocou na memória, tá? E deixou o objeto pronto para uso. Depois disso, eu fiz um monte de coisa errada aqui. Aí eu vim aqui e comecei a configurar essa pessoa que eu criei. Configurei ela com os valores vindo da interface, lembrando que aqui tem que fazer uma conversão. E aí adicionei essas pessoas, o objeto inteiro dentro do vetor, em vez de adicionar só o nome. Então repare a organização como que tá. Ficou uma lista e dentro da lista tem o que? Objetos pessoa, várias pessoas dentro da lista. E na hora de eu imprimir, quando eu mando imprimir, o vetor já é um objeto, não é? Ele tem o seu próprio método toString, que é o que? Ele pega o objeto que tem dentro dele e imprime cada um dos objetos separando por vírgula e põe um colchete no final e um colchete no início. No início e no fim. Ou seja, o vetor sabe fazer isso. Só que o vetor não sabe imprimir exatamente o objeto pessoa. Quem sabe imprimir? A própria pessoa. Então, o vetor ele simplesmente fala assim, pessoa, eu sei que eu tenho que te imprimir. Então, me dá aí a forma que você melhor, que você quer se apresentar. Como a gente criou o objeto pessoa, então olha aqui, ó, eu vim aqui e montei o objeto toString, que é padrão do Java. Isso daí, todas as vezes que você implementar o toString, se você só fizer um system out, que é o cout do C++ lá, se você só fizer isso, o próprio Java já vem, já busca esse cara aqui e já imprime da forma que tem que ser. Então, acaba ficando desse jeito aqui. Então, simplesmente fazendo system out, println e pondo o vetor aqui, o vetor já se imprime e já pede para cada pessoa se imprimir. E aí sai esse resultado aqui que você estava esperando, já que fica um pouco melhor. Tá certo? Então, essa daqui é a parte de orientação a objeto. Agora a gente vai trabalhar muita coisa, muito exercício na prática, tá? Que vai deixar isso tudo um pouco mais claro. É muita informação que eu passei em apenas 2, 3 aulas. Só que esse conceito, o principal conceito que vocês têm que pegar agora é a questão do objeto. A classe, você tem um modelo, lembra do PowerPoint? Você tem um modelinho, tá? A partir do modelo, que é a classe, a gente cria os nossos objetos. Ó, mais um objeto quadrado com propriedades diferentes entre si, tá? A diferença com o PowerPoint é que o PowerPoint já te dá as classes que ele possui, ó, tudo classe. A gente vai poder, além disso, né, que o Java tem todas aquelas classes lá que eu mostrei aqui na Java API, é só por Java API na internet que você acha. Além de todas essas classes, você ainda tem o que? A possibilidade de criar suas próprias classes, que é o que a gente vai usar bastante aqui. Certo? Tudo isso para ter boa organização. Beleza? Aí agora uma próxima aula é pegar isso e jogar para dentro de um arquivo.